Você conheceu pela foto, foi? Meninos, vamos lá. Estão me ouvindo direitinho? Eu desliguei a câmera porque a internet daqui não ajuda muito. E aí, às vezes, desligando a câmera melhora. Vamos aqui dar continuidade, né? A parte 2, né? A parte 2 do músculo, né? A gente já viu aí toda a região da cabeça, né? Toda a musculatura aí da cabeça e do pescoço, né? E agora a gente vai descer, né? Vamos para a musculatura do tronco, do dorso, né? Dos membros superiores e inferiores, tá? Bom, da mesma forma, né? A gente vai ter muito dessa musculatura dessa região, recebendo também o nome dos desculpem, do osso que eles recobrem, certo? Na região posterior do tórax, né, a gente vai ter aí trapézio, latíssimo do dorso, romboide, levantador da escápula, serrátil, menor posterior e superior, serrátil menor posterior e inferior. E aí a gente vai melhorar, né, obviamente, quando a gente estiver aí vendo as imagens, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, a anatomia é muito imagem, né? A anatomia a gente aprende muito olhando, né? Indo realmente para a imagem. A gente tem na região posterior do pescoço, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço e o semiespinhal do tórax. E aí a gente ainda tem a goteira vertebral e a gente tem ainda o triângulo suboccipital, né? São outros músculos que trafegam nessa região do dorso, tá? Os músculos, né? Eles vão, boa noite. Eles vão se classificar quanto à sua situação, né? Essa situação, eles vão poder serem, né, chamados aí de superficiais ou cutâneos, né? Eles são ditos, né, superficiais ou cutâneos quando estão logo abaixo da pele, né? Então é aquela musculatura mais visível, mais exposta que a gente vai ter, eles são classificados como superficiais. E eles estão localizados na cabeça a nível de crânio e face, né? No pescoço e na mão com a região hipotenar. Um exemplo é a platisma. Já os músculos profundos, né, obviamente, eles vão estar inseridos em camadas mais profundas, né? Já a nível de derme, né, já muito próximo realmente dos ossos, certo? E eles estão localizados abaixo da fáscia superficial, né? Um dos exemplos é o supinador, tá certo? E aí o supinador, ele está realmente conectado ao, uh, ao osso, né, do húmero. Nós temos ainda, nessa questão da classificação, quanto à forma, né? A gente viu a classificação quanto a localização, a profundidade, né? E a gente tem quanto à forma. Ele pode ser longo, curto, né? O longo, eles se encontram especialmente nos membros, né? Exatamente pelo comprimento. E um exemplo que a gente tem é o bíceps,
né? Exatamente porque ele tem uma extensão maior. Os curtos, né? Eles são os usualmente encontrados nas articulações, né? E eles têm pouca amplitude, eles têm pouco comprimento, tá? Exemplos são os músculos da mão, né? Por maior que seja a mão, ainda acaba sendo curta, e sobretudo porque como é um entrelaçado de músculos, né? Vai cada um para um lado, sai um do outro e acaba que eles são todos menores, tá? E aí a gente agora vai ver, né? Mais ou menos cada um dos músculos e qual é a sua ação, né? Começando pelo esplênio da cabeça, né? Ele fica exatamente nessa região, saindo, né, do crânio mesmo e se direcionando para a região do pescoço, né? E descendo até um pouco o início aí das costas. Ele tem a ação, né, de extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça, certo? Então, tudo que for relacionado à lateralização, né, exatamente porque percebam, não sei se os meninos que estão em casa conseguem perceber, deixa eu ligar aqui a ponteira. Opa. Percebam que ele não é reto, né? Ele não segue um caminho reto. Ele já gira para o outro lado e o outro já gira, é um entrançado, né? Esses entrançados, essas interseções, essas diferenças de direcionamento, elas são exatamente para facilitar os movimentos, né? Então, quando eu giro, um músculo puxa e o outro relaxa, né? Um lado aqui vai puxar e o outro vai relaxar, exatamente para você conseguir fazer a movimentação. O torcicolo, na verdade, ele não tem um músculo específico que pode ser qualquer um da região do pescoço. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior, né, de ter torcicolo. Fisiologicamente, digamos assim, né? Aquela pessoa que tem gente que se você perguntar aqui, eu não sei, mas se a gente perguntar quem aqui já teve torcicolo, né? Vai ter uma ou duas pessoas que nunca teve torcicolo na vida. Vai ter aqueles que, eu me lembro que uma vez eu tive, e vai ter aquele que diz assim, não, eu sempre tenho. Quando eu faço qualquer movimento mais brusco, eu tenho. Meu marido tem, né? Ele tem com muita frequência. Então, cada torcicolo, ele pode ser relacionado a qualquer um dos músculos do pescoço. Obviamente, tem alguns que têm maior evidência, né? O esplênio o esternocleidomastoide, que a gente viu quando estava estudando ainda os da cabeça e do pescoço, né? Eles também são associados, tá? Então, por quê? Porque ele vem exatamente em ângulos oblíquos, né? Eles não vêm numa linha reta. E aí isso faz com que haja essa possibilidade maior, né, de haver a torção. O esplênio do pescoço, né, ele também tem uma inserção, como eu falei, estava mostrando para vocês, e aí é exatamente por isso que ele vai possibilitar, né, essas ações aí de extensão, inclinação e rotação. O semiespinhal, né, da cabeça, percebam que ele também, né, está aqui na base do crânio, certo? E ele desce, né, pro pescoço. Ele, né, vai fazer a extensão da cabeça, inclinação homolateral, né? Então, ele também vai ajudar o anterior, né, o esplênio, a fazer esses movimentos, né? Sempre relacionados à lateralização
Temos o semiespinhal do tórax, né? Ele vai ter a ação de extensão e rotação contralateral do pescoço. Ele está localizado no tórax, mas ele vai ajudar, né, exatamente nesse processo. Por que que a gente não consegue 360 graus? Né? Exatamente porque nós teríamos lesões nervosas, né, obviamente, mas é porque a gente tem esses músculos que impedem, né, essa rotação completa, exatamente para nos proteger, porque se nós tivéssemos a rotação completa, né, imagine aí os nervos que ficam na coluna girando, né, a possibilidade aí de lesão seria gigante, né, seria imensa. Então, a gente tem aí, boa noite, essa situação. O reto posterior maior da cabeça, né, ele vai ajudar na extensão da cabeça e na rotação contralateral também. O reto posterior menor, ele vai ajudar na extensão da cabeça apenas, né? Veja que ele é um pouco mais curto, né? Então ele vai ajudar só na extensão, ele não interfere no movimento de rotação. Oi? Ele vai fazer a extensão e a rotação. É esse daqui, ó. O menor é esse. Ó, o menor é esse, tá? Que ele vai fazer a extensão, só a extensão da cabeça. O oblíquo, né, superior, vejam, gente, é o tanto de músculo que a gente tem, só a gente não saiu ainda do pescoço. Né? A gente ainda está aqui na região posterior do pescoço. Tá? O oblíquo superior da cabeça, ele também vai contribuir aí com a extensão, inclinação, né, homolateral e a rotação contralateral da cabeça, certo? E o oblíquo inferior, ele vai atuar na extensão e rotação homolateral. Aqui a gente tem algumas imagens, né, exatamente mostrando esses músculos em ação, né? Então, eu tenho o movimento, né, lateralizado, e aí eu vou ter exatamente naquele sentido que eu falei. Se eu lateralizo para a esquerda, os músculos que ficam localizados à direita, eles vão relaxar para permitir que o meu pescoço vá, e, no entanto, os que estão no lado que eu estou virando o rosto, eles vão puxar, eles vão tensionar para exatamente possibilitar essa movimentação, certo? E aí, eles são, né, nesse processo de alinhamento, de entrançamento, exatamente com esse objetivo, né? O desenvolvimento desses músculos, né, eles inviabilizam, né, por isso que o Hugo, né, pois não, o Hugo, né, que vive na academia, o que acontece? Quando ele fica, né, parecendo o Schwarzenegger, né, fica todo rígido, né? Por quê? Porque o músculo está tão hipertrofiado, né? Vocês veem que eles são tão próximos uns dos outros que quando você desenvolve muito essa musculatura, né? A pessoa tende a ter uma redução, uma restrição de movimentação, de algumas movimentações, né? Obviamente. Então, a própria cabeça, né, ele não vai conseguir fazer o mesmo que uma pessoa que não vai para a academia porque não precisa, né? Não tem necessidade de ir. Como eu, né, consigo movimentar muito, muito mais. Agora, quem tem os músculos muito desenvolvidos tem essa dificuldade, né?
É sempre brincadeira, viu, meu filho? E aí, isso, né, gente, é um resultado exatamente do excesso. Tudo, 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 tudo na vida, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Tudo é o equilíbrio, né? A gente só está vivo porque está tendo um equilíbrio aqui na gente. A gente só não está doente porque está tendo, né, um equilíbrio. Então, a gente só está em pé porque aqui os nossos labirintos estão, o líquidozinho que tem no nosso labirinto está equilibrado. Né? Então, tudo, tudo na vida, né, é equilíbrio. Eu posso beber? Posso, equilibradamente. Eu posso tudo, tudo. Então, quando você exagera em alguma coisa, isso não é benéfico, né, para o perfeito funcionamento, tá? E aí, esse desenvolvimento, esse hipertrofiamento, né, muscular, obviamente, há quem goste, há quem queira, né, mas precisa ter uma cautela, né, para que não haja aí alguma complicação maior. Né? E eu não estou nem falando, não estou nem me referindo à forma, algumas formas como essas pessoas conseguem adquirir aí essa hipertrofia muscular. Estou falando da que é para ir para academia, né? Estou falando da forma aí normal, né? Bom, e aí os músculos, né, da coluna vertebral. Gente, a nossa coluna ela é só encaixada, né? Quem aí já brincou de Lego na vida, sabe, né? É só uns encaixezinhos um em cima do outro. Não sei se vocês já viram, tem uma prova, vocês vão dizer assim, professor, eu só assisto o Salto Portiolli, né? É porque os meus filhos assistem, e aí dia de domingo eu fico com eles, e aí eu também acabo tendo que assistir, né? No programa dele, ele tem uma prova, né, que tem que equilibrar vários dados, são 10, né, um em cima do outro. É uma das provas mais difíceis de conseguir, né? Por quê? Exatamente porque não há uma sustentação, né? Como é que as pessoas conseguem? Elas vão colocando e vão dando o apoio com as suas próprias mãos. Aí, quando está o empilhado último, ela solta, né, e dá tempo ele ver antes dele tombar. Do mesmo jeito seria a nossa coluna se não fossem as articulações e, sobretudo, o músculo. Por isso, gente, que o maior erro que se comete em pessoas que têm alguma lesão de coluna, claro que não estou me referindo às lesões nervosas de coluna, estou me referindo às lesões ósseas de coluna, que não venham a comprometer, né, o sistema nervoso. É o repouso, né? É o se acamar, tá? Que situações, professor? Por exemplo, quem tem hérnia de disco, né? Quem tem hérnia de disco, o maior erro que pode cometer, e esse erro às vezes é quase que fatal, não no sentido da pessoa morrer, mas no sentido da pessoa ficar inválida, é o repouso, é a restrição, né? A coluna, quem tem problema de coluna, quanto mais ela conseguir fortalecer essa musculatura, menos dor ela vai sentir e menos complicações ela vai ter, tá? Por isso que hoje em dia muita gente não precisa mais ser operada de coluna, de hérnia de disco. Não entendeu? Como, né? Quando você tem a hérnia, né? A gente já brincou a história da borrachinha do babalu entre uma vértebra e a outra. Quando ela desloca, né? Há o contato osso com osso, né? É a história do empilhamento que eu falei. Por que que há isso? Porque elas são realmente só empilhadas uma na outra. Se não tiver alguma coisa que sustente, né? Que dê uma sustentação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma complicação, né,
dessa herniação, eu vou ter muita dor, o paciente que tem problema de coluna sente muita dor, né? E aí, a primeira coisa que o paciente que está com dor nas costas é orientado a fazer é se deitar, é ficar em repouso, é não fazer esforço na coluna, é não se mexer, né? E aí, gente, isso piora o quadro, porque melhor andar, né? Como eu falei, caminhada e existem alguns exercícios, né? Algumas técnicas que elas são ainda mais eficazes para quê? O objetivo de quem tem problema de coluna é quando a gente quebra um braço, o que a gente faz? Imobiliza, né? Para que eu vou imobilizar o braço? Para eu não mexer, né? A coluna, a gente tem essa mesma noção, né? Tem essa mesma ideia. Tá com problema de coluna, o que eu vou fazer? Deixar em repouso para poder não mexer, né? Quando eu faço isso com o braço, quem já teve o braço engessado ou quem já viu o braço de alguém engessado depois que tira o gesso, 3 meses depois que tira o gesso, como é que tá? Tá o quê? Fino. Por quê? Porque não estava mexendo. O que aconteceu com a musculatura? Atrofiou. Beleza? É a mesma coisa que acontece na coluna. Fisioterapia, musculatura com um educador físico especializado, né? Para quê? Para que o trabalho seja feito de hipertrofia muscular da região dorsal, da região da coluna, tá? Porque o que vai acontecer? Ele vai proteger o problema do osso. Do mesmo jeito, aconteceria se a gente, ao invés de imobilizar o braço, a gente tivesse já técnicas, né? Nas quais a gente conseguisse trabalhar a musculatura, porque ela trabalhando, ela hipertrofiando, ela vai conter ali o osso, né? Ela vai imobilizar, acabar imobilizando, de certa forma, o osso, tá certo? Ok? Entendeu? Então, o objetivo vai ser você fortalecer, você desenvolver essa musculatura. Fisioterapia faz isso? Algumas técnicas de fisioterapia fazem, né? RPG, Pilates é o melhor, né? O... a fisioterapia em si, né? Ela não desenvolve o músculo, entendem? Ela também, ela não tem nenhum processo de desenvolvimento de músculo. Ela trabalha muito mais na tentativa de desinflamar a região, né? Então faz uns choquezinhos, faz um infravermelho, né? Faz gelo, faz forno, com esse objetivo de desinflamar a musculatura, tá? Então, o mais adequado é, por exemplo, o Pilates, né? Porque ele, além de também atuar, também tem técnica de fisioterapia, apesar de nós enfermeiros podermos fazer Pilates, tá certo? Não é uma atividade restrita da fisioterapia, né? Existem cursos de Pilates que nós enfermeiros podemos fazer. E o Pilates, ele vai trabalhar nesse processo de desinflamar o músculo, mas ele, para muito mais do que isso, vai fazer com que existem uns exercícios, gente, inclusive são exercícios bem para quem está iniciando, para quem vai iniciar no Pilates, são exercícios bem cansativos, né? Às vezes a gente pensa assim, ficar deitado em cima de uma bola, ficar com a mão no chão fazendo prancha, a gente acha que não, né, não tem a gente não está levantando peso, né? A gente acha que não tem um retorno, né? Mas o desenvolvimento muscular que essas técnicas elas fazem é fantástico, né?
Então, assim, muito paciente hoje, gente, que vai para alguns profissionais e eles indicam cirurgia, vai para esses tipos de atividade e saem da cirurgia, ou pelo menos postergam, né, enormemente a realização dessa cirurgia, tá? Então, claro, vão ter situações em que não tem como fugir, né, da cirurgia, mas, por exemplo, no caso como você mesmo colocou, uh, fez a cirurgia, né, e continua sentindo as mesmas dores, né? Então, ou praticamente as mesmas dores, ou diminui um pouco, mas sempre vem sentindo dor. É exatamente por conta da coluna estar exposta. A coluna, ela tá só ela. Não tem ninguém para dar o suporte, não tem ninguém para ajudar, para sustentar, entende? Então, o ideal seria ou uma musculação, né? Obviamente, com um, eu não diria nem com o educador físico da academia, não. Tinha que ser mesmo personal para ficar acompanhando, né? Para ficar atento aos exercícios, né, que você fosse fazer, focando nesse fortalecimento, né? Trabalhando, desenvolvendo essa musculatura. E aí, gente, como é coluna, é uma musculatura difícil de se desenvolver, né? É igual os nossos tanquinhos, né? É, é uma musculatura difícil. É diferente você ficar, né, 20, 30, se quiser mandar 60, a gente faz, né? Agora, quando você tem que trabalhar músculos que são fixos, que estão em torno, né, do tronco, eles são mais difíceis de serem desenvolvidos. Né? Os dos membros, eles são mais fáceis porque sempre eles estão de uma articulação para outra, né? E aí, dependendo do exercício que você fizer, você faz um que vai trabalhar posterior, você faz outro que vai trabalhar bíceps, você faz para trás, vai trabalhar essa parte aqui. Então, acaba você conseguindo trabalhar, né, todos os músculos dos membros. Agora, realmente, tronco, né, nessa região dorsal, na região abdominal, é difícil da gente conseguir, né, esse fortalecimento, tá? Por isso que, às vezes, Hugo, é indicado aquelas cintas, né? Não sei se você já viu. Até mesmo tem cinta masculina, né? Exatamente por quê? Porque ela vai proteger, né? Não é nem só a postura, é uma espécie de restrição de movimento mesmo, entende? A história lá do gesso. Ele vai, só que não vai ser definitivo, entende? Quando você tira a cinta, eu tenho um amigo, por exemplo, ele é muito alto, e aí essas variações que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Elas são muito impactantes, às vezes a gente acha que não, mas são. Eu tenho um amigo que ele é muito alto, tem 1,96, se eu não me engano. Eu sei que eu fico bem baixinha perto dele. E ele tem problema de coluna, né? Ele tem algumas hérnias e ele anda direto, gente. Ele dorme com a cinta, né? Se não, na hora que ele tira, ele sente dor, né? Tem sintomas. E aí eu conversando com ele sobre o Pilates, né? E aí ele começou a fazer agora, não tem nem um mês ainda. Né? Não dá nem para ele ter alguma resposta de resultado. Vai ter aí um retorno, mas é com um períodozinho maior. Qual é a dificuldade? É que Pilates não tem pelo SUS, assim, não tem nos centros de reabilitação, né? E ele também eu não digo que ele é caro, porque pelo resultado que ele traz, ele não é, mas não é todo mundo que não somos todos nós que vamos conseguir, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho que escolher, ou eu ou meu marido, né? Como o caso do meu marido é muito mais grave do que o meu, faz ele e eu vou ficando para depois, né? Então, porque realmente é um valor
pesa, né? Mas assim, não é caro. Eu falo muito para ele, né? Pro meu marido, não é caro, exatamente pelo resultado, né? Pelo retorno que ele dá. Meu marido ele tem uma fratura na vértebra, né? Numa vértebra, chamada de espondilolistese, né? Entre C5, C4 e C5. Aliás, L4 e L5, lombar. E essa fratura, né, é uma fratura do dentinho que trava uma na outra, né? Então, o dentinho travou e só um dentinho que quebrou, o outro não quebrou, né? E aí ela só deslocou um pouco, tá? Mas não mexeu com uh, acho que com a. Nossa, esqueci o nome agora. Com o disco, né? Não fez hérnia no disco, né? Mas só essa retração traciona os nervos, né? E ele tem dor do pescoço, apesar de ser aqui na lombar, ele tem dor do pescoço ao dedo mindinho do pé, né? Desce todinho e é muita dor, muita dor mesmo que ele ficou tomando uma série de drogas pesadas mesmo, opioide forte, morfina, dipirona de 1 grama, diazepam, um coquetel mesmo, fora os injetáveis, né? E ele continuava com muita dor, né? Continuava com muita dor. Não conseguia se vestir. E aí, a coluna, gente, ela. Oi? Pois é, sabe, João Paulo? Os médicos, eles não conseguem dizer, eles dizem que, inclusive, ele pode já ter nascido, porque como na tomografia não foi visto o pedacinho da fratura, o dentinho, né? Eles dizem que ele, inclusive, pode ter nascido já sem esse dente e algum movimento fez com que ele, né, com que ela deslocasse. E aí ele veio perceber por isso, né? O que desencadeou ele começar a sentir dor foi uma caixa d'água que ele subiu lá onde a gente trabalha, aquelas que tem uns ferros na própria parede, né? E aí ele subiu e quando ele chegou lá em cima, quase ele não consegue mais descer. O que desencadeou foi isso, né? Mas assim, não é que eu esteja dizendo que foi nessa hora que quebrou, eu acho que nessa hora ela escorregou, né? E aí, como a gente não tinha esse conhecimento, ele foi para ortopedista, ele foi para neurologista, para todos, né? Aí todos falavam que ele tinha que operar, né? E inclusive não só a reposição do disco, mas também os pinos para formar o dentinho de novo, né? É, E aí, a indicação era um monte de droga, cada um que a gente ia era um monte, uma pilha de droga maior do que a outra, e repouso, né? E aí ele ficou de repouso aí por quase 3 meses, né? E assim, ele não era, não fazia nada, absolutamente nada. Ele deitado, levava comida para a cama, ajudava ele a comer, não conseguia se vestir sozinho, não conseguia tomar banho sozinho, nada. Todo movimento era, ele gritava, né, de dor. E aí, isso não está normal, né, porque se é para operar, não, mas não é para operar agora, não sei o que, pois vamos operar logo, porque não tem condições de uma pessoa viver desse jeito, né? Aí já começa a entrar a depressão, né? Porque você se vê, né? Um homem novo, com 2 crianças pequenas, com mulher, com trabalho, com tudo enquanto, e o cara inválido, né? Então já entra o psicológico aí em jogo. E há uma relação muito grande de reflexos na coluna com o psicológico, né? Então já existe já uma relação, né? E aí
buscando no Instagram e tudo, fisioterapia, fisioterapia. Aí eu vi uma clínica específica, especializada em coluna, né, em coluna vertebral. O nome da clínica é ITC Vertebral. E eu vi em Recife, né? E eu, vixe, Maria, e agora? Né? Pelo menos em Natal a gente tem família e tudo, mas Recife, mas bora. Aí entrei lá no site, não tinha um aqui em Sobral, uma sede, né? Como é que chama? Uma filial. Aí eu liguei para lá, consegui marcar uma consulta, que eles chamam de avaliação, com o fisioterapeuta responsável. Ficava ali na frente, quase na frente do escritório da Unimed, esse vertebral. E aí eu levei arrastado, porque até para sair de casa, eu deitava o banco do carro, né, ajudava ele a se deitar todinho, e eu levei, chegou lá, né, se arrastando mesmo, era se arrastando, era eu arrastando, né? E aí o fisioterapeuta começou a perguntar e tal, e viu, né, as tomografias, as ressonâncias que ele tinha feito, e aí falou que ele não precisava operar e que ele ia recuperar, sim. Ele não, talvez não conseguisse 100% do que ele era antes disso, mas ele garantia aí uns 90%. Ele garantia ele voltar a trabalhar, ele garantia ele voltar a andar de bicicleta, garantia, enfim, né, levantar, sentar no chão. E isso era uma terça-feira antes de uma Semana Santa, de uns 3 anos atrás. Aí a gente já com medo, né? Porque quinta-feira santa, tudo fechado, sexta e tal, e a gente já não aguentava mais, ele já não aguentava mais, né? Tanto pela dor como pela situação. E aí ele passou uns movimentos para ele fazer, né? E aí ele, não, doutor, isso aqui eu não vou conseguir fazer, não. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. E aí vai sim. Eu sei que quando foi domingo, né? Ele pediu para a gente dar um retorno para ele. Não, desculpa, no sábado, pediu para a gente dar um retorno para ele, né? E aí eu fiz uma chamada de vídeo. Eu morrendo de chorar, porque ele estava com os meninos no chão, brincando já, assim, claro, ainda com muita, né? Mas eu não esperava, né? Que fosse tão rápido o resultado, né? E aí pronto, de lá para cá nunca mais ele deixou de fazer o Pilates e hoje ele tem vida normal, né? Uma vez no ano tem um incômodozinho quando faz uma viagem maior, quando passa, mas assim, o restante da vida é normal, né? Agora, parou de fazer o Pilates assim uns 15 dias, é certeza. Não sei se já é psicológico nosso ou se realmente ele realmente já começa a sentir, né? Mas no que ele está fazendo normal, anda de bicicleta, né? Tem um Jeep, né? E aí os meninos aí que dirigem sabem que não é como você dirigir um carrozinho novo, né? Eu que dirijo o Jeep também sei como é difícil, né? Embreagem muito dura, freio muito duro, enfim. E ele dirige o Jeep, né? Enfim, ele vai trabalhar todo dia, a gente mora no Renato Parente, ele trabalha no Hospital do Coração, e ele vai de bicicleta. De bicicleta, vai e volta, de boa, graças a Deus, enfim, agora você pega na coluna dele, você pega nas costas dele, você sente os músculos extremamente definidos. Você consegue sentir a musculatura, você dá uma aula de anatomia só nas costas dele, né? Porque aí vai que vocês fiquem olhando demais pro meu marido, né? Não? Tô brincando, gente. Vou trazer ele na próxima aula, né? Pra gente ver a definição. Mas é só as costas. Eu brinco com ele, amor, malha o braço um pouquinho, trabalho lá, estica o braço um pouquinho, né? Mas não, é muito. E perna também, né? Por conta da descida da dor, ele também acaba precisando desenvolver, né?
perna, essa região do cóccix e essa região mais dorsal, mais torácica. Né? Então, é tudo muito bem definido. Agora, você vê a barriga dele, né? Eu nem reclamo da barriga, né? Agora, o braço, né? Amor, pelo menos malha este seu braço para poder ficar assim, né? Ou né? A barriga é tanquinho, eu acho é bom me deitar a barriga, mas o braço, né? Mole já, e aí eu, amor, bote aí um músculozinho nesse braço, mas assim, graças a Deus, tirando as brincadeiras, graças a Deus, hoje ele não tomou um comprimido, gente, um comprimido. Tá? Nada, 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 nada. E é, na época ele estava dopado de tanta droga, era droga pesada, né? Era morfina, era Codex, que é a codeína, com um monte de outras drogas. Qual é o nome daquele outro? Ai, não lembro. O diazepam não era para os nervos, era para os nervos, né, da coluna. Aí tomava a dipirona, já falei, tomava um anti-inflamatório o tempo todo e tomava Voltaren injetável e tomava beta-30 de 15 em 15 dias. Então ele andava dopado, dormia o dia todo porque era muita droga realmente pesada. Então, assim, essa musculatura, né, ela precisa ser muito, né, e aí hoje, quando a gente passa por uma dessa, né, a gente pensa, né, não quer que os outros passem por isso, né, e a gente, quem bem pensar, né, cuide da sua coluna, né, né, a gente que não tem ainda, proteja a sua coluna, fortaleça a sua coluna, né, se for trabalhar mesmo, malhar, também não se esqueça de malhar, né, a coluna, exatamente para evitar, né, uma complicação aí nessa região, porque ela é é tudo, né, gente? Andar, depende da coluna, sentar, depende da coluna, até o deitar depende da coluna, né? Sentar no aparelho sanitário, sentar para comer, né? Levantar o pescoço, tudo está relacionado, né, com a coluna. Então, é muito importante que a gente consiga preservá-la, certo? A gente tem também no dorso músculos que são superficiais, né? E aí são esses aqui que eu falo para vocês, que são bem trabalhadinhos, né? Que vão, né, também aí fazer esse processo de envolvimento, né? Percebam que a gente tem alguns nesse sentido, né? E outros mais na região do tórax, no sentido de descer, né? Que é exatamente para a gente conseguir fazer os dois movimentos, e tanto conseguir fazer flexão, né, como o movimento inverso, né, para que eu consiga uh, o todo. Temos ainda, né, alguns músculos que eles são chamados de intrínsecos, né, do dorso. Esses são divididos em 3 camadas: superficial, intermediária e profunda, né? Vejam como eles são todos entrelaçados, né? Parece uma trança. As meninas aí que sabem fazer trança, né? A gente bota uma ponta, vai puxando. No final, você tem aí uma sequência, né? Esses, né, intrínsecos do dorso, eles, na camada superficial, a gente vai ter principalmente esplênio da cabeça e esplênio cervical. Na camada intermediária, a gente vai ter íleos costais, né, tanto do pescoço, do tórax e do lombo. E a gente vai ter os longuíssimos, né, que são da cabeça, do pescoço e do tórax, e os espinhais do pescoço e do tórax. Já na camada mais profunda, eles são intertransversários, né? Então, eles acabam se entrelaçando e passando alguns até por dentro, né, da coluna, ou no entorno todinho dessa coluna. Temos os semiespinhais, que a gente vai ter na cabeça, no pescoço e no tórax, os multifídos, cervical, torácico e lombar, e os rotadores, curto e longo.
Vamos ver o da região posterior do tórax. Um que também se sobressai é o trapézio, né? O trapézio, ele é muito lembrado quando nós estamos estressados, né? Quando nós estamos tensos, porque eles enrijecem muito rapidamente, né? E aí, as massagens, né? Elas pegam toda essa região do trapézio, tá? E, inclusive, às vezes a gente começa a massagear só a região das costas e ombro e esquece que a gente tem trapézio no pescoço, né? E aí ele também é um ponto, né? Aí da gente conseguir esse relaxamento, né? Uh, Temos ainda na região posterior o latíssimo do dorso, né? Que ele recobre a nossa caixa torácica, mas do ponto de vista superficial, né? Ele vai ajudar no processo de adução, extensão, rotação medial do braço e depressão do ombro, né? Então, quando eles sobem, eles vão até o nível do braço, né? E nessa volta, eles se conectam com o trapézio e vão ajudar também na depressão do ombro. Temos o romboide, né? O romboide menor e o romboide maior, eles atuam, né, exatamente nessa articulação omoplata, escápula, ombro, tá? Então ele vai trabalhar no processo de que a gente consiga levantar, né? Um outro tipo, né, de fisioterapia. Alguém me perguntou sobre a bursite no nossa aula, nas nossas aulas anteriores. E aí é exatamente os músculos que precisam ser trabalhados são os romboides, porque é a mesma coisa da coluna que a gente acabou de falar, né? Se eu imobilizar, deixar lá parado, o romboide, ele vai hipotrofiar, e aí essa hipotrofia vai fazer o quê? Eu vou cada vez mais ter dificuldade de movimentação no ombro, né? Então, esses também precisam ser trabalhados. E aí eles são muito trabalhados, né, quando a gente faz aqueles movimentos lá, aquelas musculações que trabalham realmente a região dorsal. É, a gente tem o levantador da escápula, né? O levantador da escápula, ele é conectado, né, ao pescoço. Então, isso é no sentido, né, de a escápula, ela é um osso fixo, né? Mas quando você tem movimentos de abdução, por exemplo, ou de elevação, você tem, né? Você percebe, cadê o joelho clicando, né? A gente também sente aqui na escápula, né? Quem tem uma certa abstinência de atividades físicas, né, que não é o nosso caso, né, Davi? De jeito nenhum, a gente ringe bem aqui também, tá bom? Se vocês quiserem chegar pertinho de mim para vocês ouvirem na prática, ao vivo, vocês podem chegar, tá certo? No joelho também. É a mesma coisa do joelho, viu? A gente tem o serrátil menor, tá? O serrátil, ele recebe esse nome exatamente porque ele parece uma serra, né? E o posicionamento dele, né? Ele vem aqui da região, parte do meio, né? Como se fosse do meio da coluna, e ele desce na região dos ombros, mas ele vai ajudar, né, aqui na elevação da primeira costela, né? No processo de respiração, tá certo? A gente vai respirar
Por isso que as nossas costelas, lembram, né? Algumas delas, inclusive, são ditas como móveis, né? Porque nesse processo de respiração, inspiração e expiração, a gente vai ter que ter essa movimentação, né? E aí existem músculos que vão trabalhar, que vão atuar nesse contexto. Por isso, eu falo muito para vocês, sempre coloco a questão do Covid, né? Exatamente pela relação que a gente tem da destruição muscular ou da degeneração muscular e a importância dela para nosso processo de respiração. Né? Então, tudo, né, é músculo. Os músculos que envolvem as costelas, o músculo do diafragma, né? Todo esse contexto que a gente tem aqui muscular é que vão nos ajudar, nos facilitar aí nesse processo de ventilação. O serrátil menor posterior, né? Ele é todo, né? Tem as fibrazinhas do mesmo jeito, né? Parecendo uma serrinha na ponta, né? E aí ele se vocês estão conseguindo ver daí, os meninos de casa, mais fácil ver, ó. Você tem uma serrinha todinha, ó. Serrinha de pão, né? Serrinha de pão tem os dentinhos, né? Ele tem os dentinhos, ó. Certo? Do mesmo jeito aqui. Certo? Então, por isso que ele tem essa nomenclatura. Também, né, o menor inferior, ele vai ajudar no processo de movimentação das costelas, mas agora das últimas, das inferiores, certo? Temos, né, os músculos da goteira vertebral, né? Por que é chamado de goteira? Exatamente porque em cada processo, né, que é proeminente das nossas vértebras, você tem um músculo, né, que ele se conecta a essas proeminências, né? Então, que é o que a gente chama de espinha, né? Espinha dorsal. A espinha dorsal são todos aqueles pontos, né, que se sobressaem aí na coluna, e aí você tem esse músculo que vai ajudar, que vai sustentar essa região. Temos o dorsal longo, né? O dorsal longo, o próprio nome, né, já está dizendo, ele parte lá da região da cabeça, do pescoço, e vem até a nossa pelve, tá? Então, ele é realmente, né, aí, um dos maiores músculos que nós temos. O ilho costal, né? Que a gente também vai sempre estar dividindo, gente, esses músculos mais longos, eles vão se subdividir conforme a nossa coluna, tá bom? Relembrando, a gente tem a coluna cervical, coluna torácica, coluna abdominal e a coluna lombar, né? Algumas nomenclaturas, elas consideram só essas três, né? Elas juntam aí, elas unificam, né, as torácicas com as lombares e suprimem as abdominais. A grande maioria da literatura faz isso, tá? E a iliocostal, ela vai, né, também lateral, né? A gente vai ter dos dois lados e ela vai exatamente fazer o processo de extensão e inclinação, né, do tronco de cada uma dessas áreas. Os rotadores, né, eles são conectados em cada uma das junções, né, das articulações que nós temos entre as costelas e as vértebras, né? E ele vai também, né, facilitar agir aí no processo de extensão e rotação contralateral da coluna, tá? E por isso que eles são tidos como rotadores, né? Quando você roda, você sente, né, de forma contralateral. É contra o lado que você está rodando,
né? Então, se vocês fizerem esse movimento, vocês vão sentir não os músculos desse lado, vocês vão sentir os músculos desse lado para o qual eu estou fazendo a rotação. A gente tem os multífidos, né? Eles servem para uma estabilização e uma extensão da coluna vertebral, e eles estão muito no espaço, né, que colados praticamente com as vértebras, né? Então, eles ficam alinhados mesmo na coluna vertebral. Temos os intertransversais, eles ajudam na inclinação homolateral da coluna vertebral, tá? Eles estão, enquanto eu vou ter músculos, né, saindo da direção da coluna e indo no intuito de envolver todo o tronco, eu tenho o intervertebral que ele vai conectar cada uma das nossas vértebras, né? Então, por isso, essa facilitação, essa inclinação. Temos os interespinhais, né? E aí, no mesmo formato, né? Eles vão estar em cada uma lá das espinhas, né? Que são as proeminências das nossas vértebras. E aí a gente vai, né, para a região do tórax, mais a nível de região frontal, né? Os músculos do tórax vão cobrir aí, né, toda a região do tórax, e a gente começa exatamente pelo peitoral maior, né? O peitoral maior, ele tanto é posterior como responde na região dorsal, e ele vai ter como ação a rotação medial, adução, flexão horizontal e do ombro, né? Horizontal do ombro. Então, ele vem, né? Mas ele também responde se conectando com a região aí dorsal. Aqui repetido, desculpa. E aí, né, tem exatamente a imagem do peitoral, da conexão que a gente tem com a região posterior, né, por aqui por trás, tá? Temos o bíceps braquial e tem o peitoral menor, né? O peitoral menor, ele fica exatamente abaixo dessa região do peito, certo? É, obviamente, melhor visualizado nos homens, né? Do que em nós mulheres, por conta do tecido mamário. Tem o peitoral menor, né? Que ele exatamente fica por baixo do peitoral maior, e ele vai ter uma conexão com a articulação omoplata e o braço. Tem o serrátil anterior, né? Também tem o nome por conta, né, do serrilhado, certo? Ele vai proporcionar a rotação superior com elevação e abdução da escápula e também vai participar da ação inspiratória. O músculo serrátil, né, o serrátil anterior, ele vai direcionar, ele vai, né, fazer um movimento. Quando você gira, né, para determinado lado, ele, em contrapartida, é trabalhado para o outro. O serrátil anterior, novamente, né? Você consegue, só que numa visão posterior, e aí ele vai estar todo no
numa aproximação com o romboide, né? E também com o trapézio, certo? Temos o latíssimo do dorso e ele vai promover a rotação medial, a adução e extensão do ombro, tá? O latíssimo, ele nessa lateral, né? Que a gente tem aqui no dorso, né? Ele vai fazer esse processo de subida, né? Para exatamente conseguir que a gente faça o estiramento, né? A extensão da região do ombro. Ele faz uma espécie de impulsionamento, tá? Aqui de novo, aqui de novo, né? Só no movimento, e aí você tem ele no repouso. E aí a gente tem uma visão mais complexa, né? Mais completa também, dos músculos do dorso, né? E aí, oh meu Deus mesmo, né, Wanda? Porque cada um para um lado, né? É um emaranhado, uns sobem, outros descem, outros são para cima, outros para baixo, outros laterais, outros. Então, realmente, não é muito. Vou nem mentir para vocês, né? Que não é muito fácil, né? A parte da musculatura, até pela quantidade de músculos, né, que nós temos, e também pela possibilidade de separação, né? Por exemplo, a gente saber que no braço, né, eu tenho só na região eu tenho o ulnar, eu tenho o radial, né? Eu tenho ali dois ossos. Obviamente é mais fácil, né? Do que eu saber quantos músculos eu vou ter nessa região, em que direção eles vão estar. Então, assim, não se apavorem, né? A professora também já foi aí acadêmica, né? Já esteve aí nesse outro lado, né? Então, mas assim, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa saber, né, de toda essa variabilidade, né, que a gente tem nos músculos. A gente precisa tentar aprender, pelo menos os mais importantes, os que mais se sobressaem, né, para que a gente né, vá se aprofundando, né? Então, a gente vai, obviamente, aí dessa complexidade, tá extraindo aquilo que for mais importante, aquilo que for mais conhecido, aquilo que tiver um impacto maior, né? Obviamente, se eu tenho um trapézio, que eu sei o quanto ele ajuda em todo, né, a movimentação dorsal, obviamente eu não vou perguntar por um que está bem aqui, escondidinho, embaixo de 3 camadas de outros músculos, né? Então, a gente vai trabalhar aí mais ou menos os principais, tá? Na vista posterior, né, a gente tem aqui, nessa imagem, só a camada intermediária, tá? Lembre que a gente tem 3 camadas de músculos, tá? Então, aqui a gente tem só a intermediária, nessa imagem. Nessa daqui, a gente tem só a superficial. Superficial é o que está, né, próximo à epiderme, tá bom? E aqui a gente tem a camada mais profunda, que aí eles já estão conectados, né, com os ossos e com as articulações. Então, isso também é importante que vocês tenham esse entendimento dessa localização, né, das 3 camadas, tá bom? Bom, a nível. Que horas são? Daqui a pouco vocês começam, não dá tempo aí. A nível abdominal, né? A gente vai agora descer, né? Percebam, sempre a gente vai estar céfalo-caudal, né? Vimos lá cabeça, pescoço, agora vimos região dorsal, peitoral. Vamos agora para os nossos tanquinhos, né?
E aí a gente tem essa série, né, músculos, né, que vão estar nessa região abdominal. E aí a gente vai agora, né, na mesma modalidade. É uma quantidade menor, né, do que a gente tem na região dorsal e peitoral que a gente vem vendo, tá? A gente tem o músculo reto anterior, tá? Ele tem uma interseção, né, aí também com os músculos que formam, né, o peitoral. A ação, né, de flexão até 30 graus de tronco e retroversão da pelve, e ele aumenta a pressão intraabdominal. A gente tem ainda, né, o reto anterior, e nessa imagem aqui, a gente vê exatamente como eles são, como é que a ação, né, deles acontece, tá? Então, o reto abdominal, quando a gente faz esse movimento posterior, ele tende a segurar, ele tende a né, dar aquela resistência. Já quando a gente faz movimentos de flexão, ele ajuda a puxar a região dorsal, tá? Então há uma aproximação muito grande. E quando a gente faz a flexão lateral, ele entra aí numa relação com um outro músculo que a gente vai já ver, que é o oblíquo externo. O oblíquo externo, né? Ele vai também, vou só pular logo aqui para essas aqui, ele vai ajudar exatamente nessa extensão, né, lateral, tá? Também na extensão posterior, na flexão e na flexão lateral, tá? Vão estar juntinhos aí o reto abdominal com o oblíquo externo. Temos o oblíquo interno, né? Ele também vai colaborar, né, com esses movimentos de flexão e rotação. Aqui de novo o oblíquo interno, né? E aí aqui a gente tem, né, como eu falei para vocês, é uma quantidade menor, né, que nós temos de músculos na região abdominal e na camada, né, superficial a gente vai ter aí uma quantidade, né, de músculos. Percebam, gente, que o reto abdominal, ele não tem uma mesma característica, né? Como é que eu posso dizer? Toda a região, todos os nossos órgãos, né? A gente sabe que eles são revestidos, né, por camadas que buscam fazer uma proteção, né, dos órgãos. Essas proteções, né, obviamente, elas precisam de sustentações, né? E aí, que é exatamente o que mostra essa imagem, né? Todo a região, né, peritoneal, né, toda a região do sistema digestório, ele tem, né, o peritônio que vai envolver, que vai proteger, né, que vai isolar das outras camadas, e ela tem que ter uma sustentação, né? O que vai garantir que esse envoltório ele sustente, né, todos os nossos órgãos, são os músculos que estão, né, sobrepostos, que estão aí sobre esse peritônio, tá? Aqui a gente tem, alguém falou não? Aqui a gente tem a camada intermediária, né? Então, você já tem um outro conjunto, né, de órgãos relacionados, localizados nessa camada intermediária.
E a gente tem, né, a camada mais profunda, que é exatamente a camada que vai ficar mais próxima, né, mais em contato aí com esses envoltórios protetores que eu acabei de mencionar, tá bom? Dúvidas, perguntas? Porque agora a gente vai para o membro superior e aí hoje não dá mais tempo. Dúvidas, perguntas? Todas? Doutor, a Marcela já fez aqui todinho, né? Sim. Tudo. Uhum. Na verdade, a gente vai, em algumas situações, sim, as duas coisas, né? Para poder a gente fazer uma relação, né, com o que ele faz, para que ele serve, tá? Mas quando eu tiver terminado a prova, a gente conversa de novo, que eu vou me lembrando, né, do que eu botei lá e tal. Hoje são 28. Oi. Quem não consegue filmar pela tela, Uhum. porque eu mandei mensagem e aí uma não foi confeccionada. Aí eu falei com a Fernanda, ela disse que dia na próxima remessa. Eu posso mudar. Pronto, você não recebeu ainda. Como é o seu nome? Deve ter te dado algum problema com o seu. Porque na foto eu mandei, tá focada. Aí pode mandar outra foto? Se ele não tiver sido confeccionado ainda, pode. Tem como você informar? Tem, sim. Na quarta-feira você me procura. Mas eu vou mandar logo de algum. Pronto, tá certo. Tá certo. É. Bom, vamos nós. Chamada Ellen, Alexia, Andrine, Raquel Mesquita, Presença, professor. Raquel Teixeira, Davi, Hugo, Tiago Gomes, Vitor, Gisele, João Paulo, Kelvis, Keila, Larissa, Leidiane, Leonardo, Lindalva, Lúcia, Luciene, Fatinha, Livramento, Erivanda, Keuliane, Maria Luísa, tchau, Maciela, Moédio, Paula Regina, Presente. tchau, Raíssa, Reinan, Silmara, Tássia tá aqui, Maria, chamei, botei presença. Tchau, tchau, bom final de semana. Renato, presente. Tá, botei aqui, viu? Parar aqui a gravação e até a próxima.